Meus queridos, o que eu vou passar hoje agora é o poder do louvor. Ele foi dado antes, ele foi dado pela nossa sacerdotisa Eliana Souza. Ela tem um canal que chama Eliana Souza, não sei se vocês conseguem ver aí, acho que sim, né? O poder do louvor, uma das armas poderosas para vencer suas batalhas. Se vocês não conseguirem ouvir, por favor, passem no comentário aqui imediatamente. Então, aqui tem a sacerdotisa Eliana Souza. Um momento, por favor. Paz do Senhor Jesus, eu sou a Eliana Souza. Peço que comente, curta, compartilhe esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o poder do louvor. O poder do louvor. Irmãos, como é poderoso o louvor. Eu digo por experiência própria. Eu não sabia até um certo tempo atrás como é poderoso o louvor. Porque a gente não está só adorando, que é maravilhoso adorar o Senhor. Eu amo adorar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, bendizer o Senhor. Mas tem mais coisas, além de adorar o Senhor, que é maravilhoso. Tem mais coisa por trás disso, né? Quando a gente tem consciência do mundo espiritual, né? Quando a gente tem consciência que tem demônios aqui, perto de nós, que há um mundo espiritual, não é só aqui, né, material, mas é um mundo espiritual. Então, o louvor afeta muito o mundo espiritual. Seja com os demônios, seja com os anjos. Afeta muito e afeta nosso espírito também, afeta muito, faz diferença para nós. Então, a adoração é uma expressão de louvor a Deus, que faz a gente expressar o nosso amor, nossa devoção, nossa alegria, nossa gratidão a Deus. Isso é maravilhoso, isso alegra o coração de nosso Deus. Alegra o coração do nosso Deus e nos aproxima nosso coração dele, né? Aproxima nosso coração de Deus e atrai também a presença de Deus para nós, né? E eu disse o primeiro tópico, vou dizer o segundo tópico. O louvor enfraquece o nosso inimigo, os demônios. O louvor enfraquece os demônios. Os demônios odeiam o louvor, eles odeiam quando nós louvamos a Deus. Por que eles odeiam? Porque o louvor deprime eles. Lembra da derrota deles lá na cruz. Lembra da vitória de Deus sobre nós, de que Deus venceu por nós. E isso afasta, eles querem fugir do louvor. Eles querem fugir do louvor. Porque lembra de quem Deus é, como Deus é vitorioso, como Deus é todo poderoso, de quem Deus realmente é. Isso com certeza deprime eles. Eles querem se afastar do louvor, né? Com certeza querem se afastar do louvor. E isso é maravilhoso, porque nos ajuda muito. E também quando nós estamos louvando o Senhor, isso atrai a presença de Deus. Se isso atrai a presença de Deus, isso vai afastar os demônios de nossas vidas. Vai afastar a opressão, né? De nossas vidas, nossas mentes. E a gente tem o exemplo de Saul, né? Davi, onde ele dedilhou a harpa para ele e os demônios se afastavam. Ele se sentia melhor, menos oprimido pelo demônio. E os demônios faziam o quê? Se afastavam quando Davi dedilhava a harpa para ele. Ali é um instrumento, mas ele não deixa de ser um louvor, um instrumento de louvor. Então isso mostra, isso comprova como o louvor afasta os demônios, deprime os demônios. Eles querem ficar distantes do louvor, da música, né? E também, quando nós louvamos, né, diminui os ataques na mente. Com certeza, Saul estava sendo atormentado ali na mente. Com certeza, acho que principalmente na mente. Então, o louvor enfraquece a ação dos demônios, a ação do nosso inimigo na nossa mente.
Então isso é maravilhoso, saber que o louvor afasta os demônios. Então, peraí, então vamos usar essa arma contra os demônios, contra os ataques do mal, contra a nossa vida. Porque isso faz toda a diferença para te vencer as lutas, vencer as batalhas, vencer os maus pensamentos que muitas vezes os demônios colocam no nosso coração. E são vários tipos de pensamento que os demônios podem pôr, né? Podem colocar no nosso coração. Muitas vezes pensamento de culpa, sentimento de ansiedade, condenação, coloca depressão em nós, faz a gente pensar pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamento de julgamento contra o outro, contra o próximo, tantas coisas, irmãos. Pensamento de autossabotagem, que isso eu percebi que isso já aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo, no dia, eu fiquei um tempo sem louvar o Senhor. Fiquei, assim, demorei um pouquinho para estar louvando o Senhor. Eu sempre estou louvando o Senhor no meu dia a dia. Sempre estou louvando o Senhor no meu dia a dia. E nesses dias eu louvei menos, estava louvando menos o Senhor. Aí eu percebi que estava vendo uns pensamentos de autossabotagem. Assim, tipo, eu estava crendo que havia alguns pensamentos em relação ao toque. Isso já era autossabotagem. E existe, né, demônios de autossabotagem para te autossabotar. Só que você fica parecendo que é você mesmo, mas na verdade é ataque de demônios de autossabotagem para te sabotar. Aí eu percebi que logo quando eu comecei a louvar o Senhor, fiquei louvando o Senhor, passou aquele pensamento de autossabotagem. Em relação aos pensamentos intrusivos, em relação ao toque, né, que eu já sofri com o toque. Passou, assim que eu louvei, eu estava louvando o Senhor. Então você vê que era um ataque espiritual. Você vê que não veio de você mesmo. Veio um ataque de demônios, de autossabotagem. Nisso eu vi, eu falei, nossa, verdade. Eu falei, nossa, demorei de louvar o Senhor, é só louvei e passou. Olha que maravilhoso. Olha o poder do louvor, irmãos. Como o louvor pode nos dar vitória. Ele nos dá a vitória, o louvor, através do louvor. Nos dá a vitória em meio à guerra. Terceiro tópico. O louvor diminui a ansiedade. Irmãos, uma coisa né, que quando nós estamos louvando, o louvor traz paz ao nosso coração, traz esperança, nos lembra de coisas boas, de pensamentos bons, lembra de quanto Deus é maravilhoso, de quanto Deus é fiel, lembra das promessas dele, nos lembra quem ele é. E isso traz paz, traz consolo, traz esperança. Então, diminui com certeza a ansiedade quando você está louvando o Senhor, porque você está alimentando o seu coração de coisas boas. Né? Quando você está ouvindo o louvor muitas vezes tem sempre mensagem de esperança, mensagem sobre Deus, quem Deus é, um de exaltação. Então, traz paz. Não tem como não trazer paz, né? A gente está falando, pensando sobre coisas boas, sobre quem Deus é, como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, como Deus é bom, que Deus venceu por nós. Não tem como não trazer mais calma no nosso espírito. Então, o louvor nos ajuda muito a diminuir a ansiedade. Você que sofre de ansiedade, louve constantemente o Senhor. Você vai ver o quanto isso vai diminuir a ansiedade. E também, quando você está louvando, você está com a mente ali mais voltada para Deus. Você vai diminuindo, pelo menos você vai diminuindo os pensamentos assim que te trazem ansiedade. Você está ali focado em Deus. Então, ouve e foca em Deus, e isso vai diminuir a tua ansiedade, com certeza. Eu digo isso por experiência própria. Quarto tópico. O louvor nos ajuda a manter a chama por Deus. Nos ajuda a manter a chama por Deus. O louvor nos lembra quem Deus é, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele venceu por nós, do quanto Ele é digno de louvor, digno de ser amado, de como Ele é bom, de como Ele é paciente conosco, como Ele é benigno, lembra de tantas coisas boas de quem Deus é, lembra do caráter de Deus,
Daí, então, enquanto você está ali louvando, adorando o Senhor, você lembra de que Deus é, de como Ele é maravilhoso. Então, isso faz reacender a chama por Ele, faz você estar com o coração apaixonado por Ele, com o coração alegre, faz você se deleitar nele, em Deus, enquanto você está louvando. Então, não tem como você não se incendiar por Ele, não encher o seu coração de amor por Ele. Então, quanto mais você está ali louvando, adorando o Senhor, mais você está aumentando a chama por Ele, mais está aumentando a sua devoção, o seu afeto por Deus, sabe? Enquanto você está adorando. Eu creio que os irmãos percebem isso, enquanto os irmãos adoram o Senhor. Então, louvando nos ajuda a manter a chama. Nossa, se o irmão está frio, está morno, na questão do sentimento para Deus, louve ao Senhor. Mesmo você se sentindo frio, morno, louve ao Senhor. No começo vai ser difícil. No começo você, às vezes, pode até não sentir muita coisa. Mas, constantemente, é a constância. Quanto mais você vai louvando, mais adorando, mais vai aumentando a chama por Deus. Não tem como não aumentar. Não tem como não aumentar a sua devoção, seu carinho, seu afeto por Deus. Lembrando de quem Ele é maravilhoso. De como Ele é maravilhoso para você. Então, uma maneira de você alimentar a chama por Deus é o louvor. Então, é muito importante estar louvando o Senhor constantemente. Porque o mundo nos esfria. O mundo joga um balde de água em nós. Quando nós estamos distraídos com as coisas do mundo, ele joga um balde de água em nós. Então, uma maneira da gente voltar a chama, reacender a chama, é o louvor e a adoração. É o louvor. Amém? O quinto tópico. O louvor atrai a presença de Deus. Nós não já ouvimos falar que Deus habita entre os louvores, no meio dos louvores? Então, enquanto você vai louvando, quanto mais você vai louvando ali em espírito, em verdade, de coração para Deus, isso vai atraindo a presença de Deus, vai atraindo o coração de Deus. Agora, se você louvar assim, de qualquer jeito, sem ser de coração, não vai atrair. Mas se você louvar de coração, ali com devoção, coração ali em Deus, coração grato a Deus, isso vai atrair com certeza a presença de Deus. E Ele habita, se Ele habita ali entre os louvores, você está na presença de Deus. Então o louvor também nos mantém na presença de Deus. O Senhor tem me direcionado a estar sempre louvando o Senhor. E uma coisa que Deus tem nos pedido é estar constantemente na presença dEle. Como você pode estar constantemente na presença dEle? Através do louvor. Está louvando constantemente a Ele. Louvando constantemente a Ele, você está constantemente na presença dEle. Então, você quer estar mais presente na presença de Deus? Esteja louvando constantemente. Porque às vezes nem sempre a gente está podendo parar um pouco para estar orando ou lendo a Bíblia. Mas louvando, a gente pode estar fazendo qualquer coisa, a gente pode estar louvando o Senhor. Qualquer coisa a gente pode estar louvando o Senhor. Então esteja louvando o Senhor, esteja adorando o Senhor, porque isso atrai o seu coração para Ele, você atrai a presença dEle para você, na sua vida. E você sabia que o louvor traz conforto a Deus? Conforta o coração de Deus? Você sabia disso? Alegra o coração de Deus. Imagine Deus vendo tanta indiferença no mundo, tanta crueldade, tanta maldade nos corações das pessoas. Aí Deus vê um dos seus filhos louvando ali com tanta devoção, com tanto amor, com tanta paixão, com tanta alegria ali. Você acha que Deus não se alegra, não se conforta vendo o filho dele ali louvando, adorando ele em espírito e em verdade? Isso com certeza conforta o coração de Deus, consola o coração dele. Então, você não deseja consolar o coração de Deus, o coração de Jesus? Então console através do louvor, através da adoração. Isso traz conforto ao coração dele, em meio às indiferenças do mundo, em meio às maldades que Deus vê todos os dias, todo momento. Então, é uma maneira da gente consolar Deus, alegrar o coração dele. Isso é maravilhoso. Sexto tópico. O louvor é uma das maiores armas que temos na guerra espiritual, que travamos todos os dias. Tem gente que subestima o louvor, não dá esse devido valor, não tem noção do quanto é poderoso o louvor nas batalhas espirituais. A gente viu aqui que diminui a ansiedade, que afasta os demônios. A gente viu o quanto isso faz diferença no mundo espiritual. Então isso nos ajuda a vencer os ataques,
Porque se isso enfraquece os demônios, vai enfraquecer os ataques dele na nossa mente, na nossa vida, em nossa volta, em nossas famílias. Eu percebo isso quando eu estou louvando. Isso muda a atmosfera da minha casa. Muda as situações, sabe? Eu percebo que eu diminuo. Eu paro um tempo, às vezes não dá para estar louvando assim constantemente, porque às vezes meu marido está dormindo ou algo assim, e eu fico um tempo sem louvar alto, e a atmosfera começa a mudar, os ataques começam a aumentar, começa a vir essas situações, sabe, de querendo criar contenda, algo assim, sabe, o filho começa a ser mais desobediente, algo assim, sabe. Então quando você começa a louvar, já muda a atmosfera da minha casa, já traz mais calma, traz mais paz, sabe. Então uma maneira de a gente vencer as guerras espirituais é através do louvor. E é aquele louvor de coração, não é aquele louvor de qualquer jeito, é louvor de coração, olha, com a mente em Deus, focada nele, coração cheio de gratidão e alegria por ele. E então, essa é uma das armas que temos que usar constantemente. Porque o louvor ele traz paz, ele traz alegria, traz força. Então é maravilhoso, irmãos. Eu aconselho a estarem constantemente louvando o Senhor, sempre que puderem. Porque não tem como uma pessoa não vencer através do louvor. Amém? Deus abençoe. Amém, amém, amém. Nossa, muito obrigado, então, a sacerdotisa Eliana Souza. Muito, muito obrigado, querida. Você tocou aí aqui está um dos louvores que eu escuto aqui dos irmãos aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que até a Laura mencionou Holy, Holy, Holy. Uma das melhores as músicas que a gente sempre canta aqui. Eu não sei como é que saiu o som do lado de vocês. Eu queria talvez diminuir um som um pouquinho mais para ouvir a voz da nossa sacerdotisa. Ela tem uma voz mais mansinha, né? Eu não sei, eu espero que vocês ouviram bem aí do lado de vocês. A gente não sabe, né? Porque passa do microfone para aí o speaker. Espero que foi bom. Meus queridos, eu tenho agora aqui uma mensagem dada pela sacerdotisa Julinha Souza. Julinha Souza. Um momento, por favor, Julinha Souza. Sim, que bom, ouviram bacana aí, tá bom. Julinha Souza, nossa sacerdotisa. Um momento, por favor. Paz do Senhor. A palavra de hoje fica em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Isso significa que o que Deus não nos revelou é dele, pertence só a ele. Mas o que ele revelou, que é a sua lei, que é a sua palavra, os seus mandamentos, é para as pessoas e os seus descendentes obedeçam. É para que a gente obedeça, os nossos filhos, a nossa geração, a nossa descendência. Aqui diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. São os mistérios de Deus, os segredos do Senhor que não foram revelados, pertencem somente a Ele. Não tem que ninguém ficar procurando o que Deus não revelou, não tem que ficar procurando. Ele já revelou o que nós devemos saber. Tem coisas que Ele não nos revelou, e isso só pertence a Ele. Nós saberemos somente lá na frente, quando nós já estivermos com Ele no reino. Já as coisas reveladas são as leis, são os mandamentos, é a palavra de Deus. Nós temos aqui a palavra, o nosso manual de vida. Ela foi destinada a nós e para a nossa geração, para que possamos segui-los e praticar tudo o que está escrito aqui. Então, é da nossa responsabilidade que a gente viva de acordo com a vontade dele. É a responsabilidade nossa e dos nossos filhos. Nós temos que seguir o que está escrito aqui. O Senhor deixou mandamentos para nós, deixou a palavra dele, a palavra de vida. Então,
essa palavra que fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Isso aqui também é um mandamento. Nós não precisamos ficar questionando o que acontece conosco. É só obedecer o que está escrito aqui e nós vamos vencer. Então, essa parte aqui do versículo 29, ela fala da soberania inabalável de Deus sobre o que está revelado e o que está oculto. Em Provérbios 25, fala assim a primeira parte. A glória de Deus é ocultar certas coisas. A gente não precisa ficar sabendo de tudo. Só o que é necessário para nós. Só o que é suficiente. Isso mostra como que Deus, ele é onisciente. Onipresente, onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece e controla o nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E não há nada que escape à sua vista. Então, às vezes, nós podemos fazer uma escolha aqui. Ah, eu quero isso. Vai ser muito bom para mim. Só que Deus, ele já vê lá na frente. E ele vê, não vai ser bom não. E ele não abre essa porta para nós. E o que acontece? A pessoa vai lá e fica murmurando. Em vez de primeiro consagrar a Deus e esperar nele. E ver que não foi aberta essa porta, dar glórias a Deus, dar graças a Deus, porque ele tem controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. Se não foi nos revelado o porquê que não deu certo, isso não nos interessa, pertence a Deus, não temos que ficar questionando o Senhor e sim obedecer. Aqui fala, as que são reveladas a nós, aos nossos filhos, essas sim nós temos que praticar, essas foram reveladas, é a palavra, é o mandamento, são as leis que o Senhor deixou aqui descrito na palavra dele. Em João 21, 22, fala desse jeito, que o Pedro, ele foi questionar o Senhor de como ele soube como é que ele haveria de ser morto. E isso ia glorificar a Deus. E ele foi lá e perguntou, e o João, o que vai acontecer com ele? O apóstolo João, né? E fala assim, 22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Então, não interessa como que vai ser o nosso futuro. Se o Senhor revelar, amém. Se não revelar, amém. Não temos que ficar questionando como que vai ser a nossa vida. Basta nos obedecer o que ele nos deixou aqui. Fazer a sua vontade e que vai dar tudo certo para nós. Até mesmo as pessoas que ficam achando que o dia do arrebatamento vai ser nesse mês. Não, vai ser tal dia. Vai ser quando tem aquela lua. Tem coisas que só o Senhor sabe. Se ele quisesse, ele teria revelado o dia exato, mas ele não revelou, então não nos interessa. O que nós podemos fazer? Obedecer ao Senhor, viver em santidade, estar pronto, viver de uma maneira que agrade a Deus. É isso que o Senhor nos deixou aqui. E assim, não, independente do dia e da hora, quando acontecer, nós subiremos. E não ficar querendo descobrir qual que vai ser o dia. Olha aqui que fala em Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha a palavra aqui confirmando, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que só o Senhor vai saber e só a Ele pertence. E não temos que ficar tentando descobrir, porque não é da nossa alçada. O que nos foi revelado é as leis e os mandamentos. Então isso a gente tem que fazer o possível para cumprir. Então esse versículo ele continua dizendo que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos
Todas as palavras desta lei é para sempre. O que foi nos revelado, nós temos que ir todos os dias. É para sempre. Não é aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador e pronto, parei aqui. É contínuo. Todos os dias nós temos que obedecer. Todos os dias nós temos que ser santos. Todos os dias temos que nos arrepender. Então, o que foi nos revelado está aqui na palavra. Isso nos pertence, o que foi nos revelado. Então, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, mesmo que a gente é difícil fazer tudo o que está escrito aqui, não é fácil. É difícil. Mas mesmo que a gente não entenda, o melhor sempre é a obediência. Mesmo que é injusto, o fulano fez isso. Se Jesus falou para perdoar 70 vezes 7, perdoa 70 vezes 7. Vamos fazer a vontade do nosso Deus. Porque se a gente obedece ao Senhor, a gente está escolhendo vida. Se a gente desobedece ao Senhor, a gente está escolhendo morte. Olha o que fala aqui, em Deuteronômio 30:15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Tem bênçãos se a gente obedece ao Senhor, se a gente escolhe a vida, se a gente escolhe Ele, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Sempre temos que escolher o Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 12, fala assim: mas Deus os revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Agora, vai ter coisas que o Senhor vai nos revelar? Vai. Mas para isso, a gente tem que ser cheio do Santo Espírito Santo de Deus. Nós temos que viver uma vida de santidade e obediência. Temos que acatar quando nosso Deus nos repreender. Porque quando nós aceitamos a repreensão de Deus, Ele nos faz conhecer os seus segredos. Então, para finalizar aqui, o que podemos concluir desta palavra, que mesmo se a gente estiver enfrentando desafios e incertezas neste mundo, a única coisa que nós podemos ter certeza é que a melhor opção é confiar em Deus, nos refugiar nele, na soberania dele, e saber que o que nos for revelado a gente vai receber, mas aquilo que estiver oculto, a gente tem que confiar em Deus, confiar no processo, confiar que Ele tem o melhor para nós. Ele tem planos de paz e não de fazer mal. Ele tem morada para nós lá no céu. Aqui somos só peregrinos. Aqui nós vamos, é passageiro aqui. Não temos que fazer planos neste mundo, mas olhar para o céu, focar em Deus. E assim a gente vai encontrar a alegria e a orientação em Deus, na maravilhosa revelação dele, na palavra. Então, que a gente possa sempre confiar em Deus e colocar a sua vontade conforme a palavra que está descrita aqui, em Deuteronômio 20 e 29. Que Deus abençoe nosso dia. Amém, amém, amém. O nosso muito obrigado à sacerdotisa Julinha Souza. Meus amados, então nós temos aqui a oração de intercessão feita pela sacerdotisa Eliana Souza, e depois nós temos o encerramento. Se der tempo, eu passo aqui uma mensagem dada para nós pela uma profeta que o Senhor tem enviado para mim. Foi muito bom, ou se der tempo, se não der. Você foi selecionado, mas eu
Posso fazer um vídeo mais tarde e colocar. Oração de intercessão, nós temos pela sacerdotisa Eliana Souza. Aumenta, por favor. Pai Santo, Pai de infinita misericórdia, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigada pelas tuas bênçãos, obrigada pela chuva, Pai. Obrigada pelo teu cuidado constante, Pai, conosco, com o teu povo, Senhor, com nossas famílias. Obrigada por tudo, Pai. Senhor, eu venho aqui diante da tua presença para interceder, Pai. Eu te peço a tua misericórdia, Pai, na vida das almas que ainda não te conhecem, Pai. Eu te peço a tua misericórdia na vida deles, Pai. Eu te peço que continue despertando, continue tocando os seus corações, Pai. Atraiam eles para ti, Senhor. Tira todas as escamas dos seus olhos, Pai. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de eles abrir os seus corações para ti, Senhor. Abre os caminhos para eles, Senhor, para que eles venham te encontrar, Pai. Traz cada um, Senhor, para ti, Senhor. E que muitos venham se converter, que muitos venham se render para ti, que muitos venham acordar espiritualmente, Pai. E venham se render a ti de todo o coração, Pai. Seja levantando uma grande onda, Pai, de conversão, Senhor, sobre as nações, Senhor, sobre o Brasil, sobre as nações, sobre Israel, Senhor, sobre a América, Pai. Que muitos venham para ti, Pai, em nome de Jesus. Peço pela conversão dos nossos familiares também, Senhor, seja com cada um, Pai. De nossas famílias que ainda não te encontraram, Pai, ainda não te aceitaram como único, suficiente Salvador, Pai. Ajude que nós venhamos ver, Pai, todos os nossos parentes, Pai, nossa família, Senhor, convertidos, Senhor, te buscando de coração, Pai. Abençoe, Senhor. Senhor, eu te peço pela vida das crianças, Pai. Te peço que proteja, Pai, as crianças. Proteja suas mentes, seus corações, Senhor. Seja protegendo elas também fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, Pai. Tenha misericórdia das crianças, tenha misericórdia dos jovens também, Senhor. Seja, Senhor, trazendo jovens para ti, Senhor. Que muitos jovens venham a ser despertados para ti. Tenha misericórdia dos jovens que estão em vícios, Pai. Todo tipo de vício, Senhor. Te peço que traz libertação a eles, Pai. Traz libertação, Senhor, de todo o cativeiro, Pai, todo o cativeiro espiritual, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Te peço por aqueles que sofrem de depressão, ansiedade, toque, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Todos aqueles que sofrem de qualquer tipo de transtorno, Senhor. Seja, Senhor, trazendo cura, Pai, libertação a eles, Pai, liberte eles, Pai, de toda angústia, Pai, de toda desesperança, Pai, de toda falta de perspectiva do futuro, Senhor. Peço que transforme suas mentes, seus corações, Pai. Cure cada um, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pelos enfermos, Pai. Eu te peço a tua misericórdia de cada enfermo, Senhor, que estão passando por batalha, Senhor, por dores, Senhor, grandes, Pai. Eu te peço a tua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão angustiados, que estão desanimados, Senhor, por causa das suas enfermidades, Pai. Eu te peço que traz esperança, Pai, traz força a eles, Pai. Ajude eles a crerem na cura e esperarem pela cura, Pai. Esperar pelo teu melhor, Senhor. E faça milagres e maravilhas na vida deles, Pai, de todos que sofrem, Pai, fisicamente, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pelos presidiários, Senhor, que estão nas prisões, Senhor, te peço que levanta, Pai, os teus servos, Senhor, para trazer as boas novas a eles, Pai, o teu plano de salvação a eles, Senhor, para que muitos venham te encontrar, venham te receber, venham receber o teu amor, Pai. Esteja, Pai, levantando, Pai, uma grande onda de conversão ali, Pai, nos presidiários ali, Senhor, no presídio, Senhor, nos presídios do mundo inteiro, Pai, que muitos venham se render a Ti, que muitos venham passar a Te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que tenha misericórdia, Pai, da tua igreja, Pai, seja com a tua igreja, com as suas noivas, Senhor. Renova as forças físicas, emocionais e espirituais da tua igreja, Pai. Tira toda a fadiga, todo o cansaço, Pai. Toda opressão na mente, Senhor. Liberta, Pai, muitos que estão sobre aflições, Senhor, na mente, Pai. Opressões na mente, Pai. Transtornos, Senhor. Com maus pensamentos, Senhor. Pensamentos intrusivos, Senhor. Pensamentos que vêm do inimigo, Senhor. Para que eles não venham seguir, Senhor, o seu chamado, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, ajude que o teu povo, Pai, as tuas noivas venham seguir o chamado delas, Pai, de cada uma delas, Pai. Seja dando coragem hoje a dia a cada um de nós, Senhor, para seguir o nosso chamado, os teus propósitos, Senhor, e continue revelando, Senhor, quais são os chamados de cada um, Senhor, os propósitos teus, Senhor, de cada um de nós, Pai. Nos ajude a viver o teu chamado, nos ajude a querer te servir, querer ser útil, Senhor, na vida das pessoas, Senhor, na tua igreja, Pai, na vida de outras pessoas que ainda nem têm Cristo, Pai.
Nos ajude a ser bênçãos, Senhor. Nos ajude a estarmos mais disponíveis para Ti, Senhor. Nos dê coragem a dia, Senhor, para Te servir, Pai. E tira toda mentira do inimigo, Senhor, que nos impede muitas vezes de te servir, Senhor, de fazer as coisas para Ti, Senhor, colocando alimentações, Senhor, colocando pensamentos negativos, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Seja fortalecendo a Tua igreja, Pai. Dê a graça da fidelidade, Pai. Dê a graça da perseverança, Senhor, da perseverança final, Senhor. Nos ajude até o fim, Pai. Nos ajude até o fim. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, Pai. Não nos deixe retroceder, Pai. Nos ajude a nos manter firmes, Senhor. Nos ajude a não relaxar, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a não relaxar, Senhor. E nos ajude a amar mais a Ti, Senhor, amar mais o nosso próximo, nossas famílias, Senhor, amar as almas perdidas, Senhor, nos ajude, coloque mais amor em nosso coração, alarga nossos corações, Senhor, para amar mais, e nos ajude a sermos menos egoístas, Senhor, nos ajude a olhar menos para nós mesmos, Senhor, menos para nossos desejos, Senhor, nossas preferências, Senhor, mais para o outro, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das Tuas noivas, da Tua igreja, Pai. Abençoe Teu povo, a Tua igreja, Pai. Abençoe as nações. Traz paz sobre as nações, traz paz sobre o Brasil, Senhor. Traz paz, traz ordens, traz progresso sobre a nação brasileira, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia de Israel, Senhor. Traz paz, traz ordens, traz progresso sobre Israel também, Senhor. Traz conversão sobre Israel, Senhor, que todo Israel venha se converter, Pai, que todo o Brasil venha se converter, que toda a América venha se converter, Pai, que as nações venham se converter, Pai. Continue trabalhando sobre as nações, sobre os governos, Pai. Te peço a Tua misericórdia, Pai. Senhor, obrigada por tudo, Senhor. Perdoe minhas falhas, meus pecados, Senhor. E continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém.